E aí, pessoal, tudo certinho? Mais um Estúdio com o Autor hoje. E a gente vai tratar de terceiro setor, né? É o capítulo 11 do livro. Deixa eu abrindo ele aqui para a gente começar a nossa live. É o capítulo 11 que fala das entidades do terceiro setor. Quem está aqui me acompanhando, nós estamos na página 755. Nossa, como a gente andou, hein? Já passamos 754 páginas, já chegamos na metade do livro aqui, um pouquinho mais da metade até, o livro tem 1260, então já passamos da metade na página 755, hoje a gente vai tratar de terceiro setor. Lembrando as duas coisas que eu sempre lembro para vocês, né? Aqui a gente vai disponibilizar os dois cupons de desconto. O cupom de desconto para o livro, que vai ficar disponível das 8 às 22 horas, das 20 às 22, né? É Mateus com TH 2020. E você adquire no site da Editora Gispodium com esse desconto. Eu vou desativar os comentários para a gente poder começar. E o outro cupom é para os meus cursos, qualquer um dos cursos do aprenda.com.br/Mateus Carvalho. O cupom é Mateus10, também com TH, letra maiúscula também, tá? Vamos começar? Então, o capítulo 11 trata do terceiro setor, um tema bastante cobrado de vocês, são aquelas entidades filantrópicas que atuam ao lado do Estado, a chamada administração dialógica, ou Estado em rede, né? As relações, a rede de relações do Estado. Falei disso, inclusive, lá no primeiro capítulo, essa expressão Estado em rede é uma expressão nova para debater esse diálogo entre o Estado e os particulares, quando a gente pensa em particulares sem fins lucrativos que atuam ao lado do Estado, na prestação de serviços de interesse público, de relevância pública. Então, as entidades do terceiro setor, elas são assim. Eu começo explicando aqui o primeiro e o segundo setor da economia, não tão relevante. Dei uma pausa aqui porque a conexão hoje não está das melhores, tá? Mas a gente vai conseguir, Deus quiser, a gente vai conseguir fazer essa live, mesmo sem a melhor conexão. Agora ficou bem ruim. Mesmo sem a melhor conexão do mundo, a gente vai conseguir fazer essa live, né? Então, agora sim. Então, como eu disse a vocês, eu acho que eu vou ter que me mudar para um pouco mais para o meio do corredor para aproveitar, ficar mais próximo do molde. Desculpa, voltei, tô aqui. Acho que agora eu tô mais próximo do molde o suficiente para que a gente consiga fazer dessa forma. Deixa eu ver se vai dar certo agora, tá? Tô só finalizando aqui para que isso fique... Ai, tem que botar um apoio para o celular. O apoio tinha caído. Eu acho que agora vai. Não ficou no melhor lugar do celular que eu gostaria, não. Mas vai assim. Assim vai. A conexão ficou melhor agora. Então vamos lá. Eu começo explicando o que é o primeiro, o segundo setor e o terceiro setor da economia e até o quarto setor. Não interessa muito para vocês. O que interessa para vocês começa na página 756. O item 1.1 já começa definindo quem são as entidades do terceiro setor, né? Então, entidades filantrópicas sem fins lucrativos que atuam ao lado do Estado. Atuam prestando serviços de relevância pública, elas não têm finalidade lucrativa e elas não prestam serviços públicos exclusivos, não. Elas atuam prestando serviço público não exclusivo de Estado. Então, serviços como saúde, educação, assistência, essas entidades não são delegatárias de serviço. Elas atuam nesses serviços que são abertos aos particulares em geral, tá? Começo na página 757, tratando do serviço social autônomo. A primeira entidade do terceiro setor é essa, o Sistema S, né? SESI, SESC, SENAI, SENAC, enfim, são as entidades do Sistema S que atuam na prestação de serviços de auxílio, ensino, capacitação a determinadas categorias profissionais e sociais. Então, elas atuam, seja na indústria, seja no comércio, auxiliando na capacitação dessas categorias profissionais e sociais. Então, elas têm a possibilidade de cobrar tributos, tá? Tá aqui a capacidade tributária delas. Inclusive, na página 758, eu boto uma decisão do STJ, né? De 2010, no qual o STF,
entende a possibilidade de cobrança de tributos, mesmo não tendo os privilégios da fazenda pública. Então essas entidades não integram a administração, mas elas recebem dinheiro público, porque a criação delas se dá por autorização de lei. Então a lei autoriza a criação dessas entidades do serviço social autônomo, e aí, mesmo não integrando a administração pública e não gozando de prerrogativas públicas, elas recebem dinheiro público, ou por meio de destaque de verba orçamentária, ou também por meio da cobrança de tributos. Elas cobram contribuições parafiscais. Então essas entidades, elas gozam de parafiscalidade, né? Então a capacidade tributária tá aqui especificamente no iniciozinho da página 758, tá? E aí, pessoal, como elas recebem dinheiro público, seja a cobrança de tributos, tributo é dinheiro público, é verba pública, seja por meio da destinação de verba orçamentária, em ambos os casos ela está atuando com tributo, com dinheiro público no geral. Então, em razão disso, elas se submetem ao controle da administração e ao dever de licitar. Elas não precisam fazer licitação nos moldes da 8666 ou 10520. A gente tem até aqui, no início da página 759, um julgado do STF, né, que é um julgado emblemático, que trata dessa obrigatoriedade de licitar, mas a não obrigatoriedade de utilização das modalidades licitatórias da administração pública. Então ela não precisa fazer concorrência, tomada, convite, pregão, né? Não. Ela vai realizar procedimento licitatório simplificado. Ela não tem que necessariamente se valer das modalidades licitatórias da administração, da 8666 e da 10520, tá? Embora tenha o dever de realizar procedimento licitatório simplificado, procedimento de licitação que garanta a impessoalidade dos contratos que ela vai celebrar. Então, ela se submete ao controle da administração e, além dessa submissão a controle, ela tem o dever de licitar. Não as licitações, repito, as modalidades da 8666, mas um procedimento simplificado de licitação. Abaixo, né, ainda na página 759, a gente começa a tratar das entidades de apoio, que podem ser fundações, podem ser associações ou podem ser cooperativas. Eu não estou falando de fundação pública, né? Estou falando de fundação privada, associação privada, cooperativa, particulares, entidades que não têm finalidade lucrativa e que vão atuar ao lado de hospitais e universidades públicas. Então, essas entidades de apoio, elas atuam ao lado de hospitais e universidades públicas, auxiliando as atividades desses entes. Então, por exemplo, aqui ao lado da Universidade Federal da Bahia, eu nem botei esse exemplo aqui na questão, não. Ou no livro, não. Mas no final da página 761, tem até esse exemplo. Ao lado da Universidade Federal da Bahia, a gente tem a FAPEX, é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. A FAPEX é uma fundação privada. Muitas vezes elas são formadas pelo patrimônio dos próprios servidores da entidade, né? Então, são fundações formadas pela destinação de um patrimônio privado. São fundações privadas que não têm finalidade lucrativa e que atuam ao lado dessas universidades públicas, desses hospitais públicos, auxiliando a própria atividade fim desses órgãos e entidades. Por isso, elas firmam um convênio com a administração pública. Então, voltando aqui para a página 760, você vai ver, inclusive a única parte destacada da página, fala que o vínculo jurídico que essas entidades têm com a administração é o convênio. Então, a Lei 8958 de 94 trata das fundações de apoio que atuam ao lado de universidades públicas e instituições de ciência e tecnologia, né, as ICTs. E nós temos também a possibilidade de entidades de apoio ao lado de hospitais públicos. O fato é que essa qualificação como entidade de apoio se dá por meio da celebração de convênio. O vínculo jurídico é o convênio. É importante, botei até o livro aqui embaixo para dizer a vocês que quando a gente trata do terceiro setor, é importante a gente conseguir detectar sempre qual é o vínculo jurídico, porque é com base nele que a gente vai definir qual é a entidade. Então, no caso do serviço social autônomo, o vínculo é a lei. Esses entes são criados por autorização de lei. No caso das entidades de apoio, o vínculo é o convênio. Essas entidades são criadas por particulares mesmo, e aí firmam um convênio com o poder público. Por meio desse convênio, está aqui explicado
na página 761, essas entidades acabam recebendo algumas vantagens. Então elas podem receber bens públicos em cessão, servidores públicos em cessão e também a destinação de verba orçamentária. Então, elas podem receber orçamento público, servidores públicos podem ser cedidos a elas, também a cessão de uso de bens, ou seja, elas atuam com dinheiro público e por isso se submetem ao controle, inclusive do Tribunal de Contas e o controle da administração pública e o dever de licitar, tá? Aqui a gente tem a regrinha de que elas devem realizar procedimentos licitatórios genéricos também. Não precisam licitar nos moldes da 8666, mas procedimentos simplificados de licitação. A página 762 começa com os temas talvez mais relevantes para provas de concurso em geral. A página 762 trata das organizações sociais. Então, OS ou organizações sociais foram criadas pela Lei 9637 de 98. Então a ideia é de que a Lei 9637 de 98 cria as chamadas OS ou organizações sociais, que são nada mais do que entidades privadas, sem fins lucrativos, criadas por particulares mesmo, tá? São entidades criadas por particulares, mas são privadas, não têm finalidade lucrativa e elas atuam na prestação de serviço público não exclusivo de Estado. É aquilo que eu conversei. Elas não são delegatárias de serviço. Elas prestam serviço público não exclusivo de Estado. E essa atuação delas na prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado faz com que elas possam firmar um vínculo com a administração. No caso das OS, o vínculo não é lei e também não recebe o nome de convênio, recebe o nome de contrato de gestão. Pessoal, embora seja contrato de gestão, o nome, né? Nada tem a ver com o contrato de gestão das agências executivas, porque aqui eu estou falando de um vínculo firmado entre o Estado e uma entidade privada, um particular. E também nada, na verdade não é bem um contrato, a natureza jurídica desse contrato de gestão. E aí eu quero deixar o livro aqui também para te lembrar que nos contratos as vontades são divergentes. Então o Estado quer o interesse público, o particular quer o lucro, eles chegam num acordo. Essa é a ideia de um contrato. No âmbito de contratos de gestão, não, as vontades são divergentes. Ou desculpa, convergentes. Nos contratos são divergentes. Aqui são convergentes. O Estado quer o interesse público, o particular também é uma entidade privada, sem fins lucrativos. Por meio desse contrato de gestão, essa entidade se qualifica como OS, ou organização social. Então, a qualificação dela como organização social se dá por meio da celebração desse contrato de gestão. O contrato de gestão é bem generoso, tá? Então, celebrado o contrato de gestão, essa entidade passa a ter alguns benefícios. Eu até explico essa natureza meio de convênio, tá? Tá aqui na página 763, aquilo que eu lhe expliquei, que esse contrato de gestão tem uma característica mais próxima de convênios do que a de contratos. E a comprovação dos atos constitutivos dessa entidade, que está aqui na página 762 e 763. Nesse ponto, tem um aspecto importante. Essas entidades, elas têm que ter um conselho de administração, e no conselho de administração das OS é obrigatória a participação de servidores públicos. Então o controle dessas entidades é mais amplo, já que é obrigatória a participação de servidores no conselho de administração. Ou seja, aqui a gente está falando de uma entidade que tem um controle feito internamente mesmo, tá? Servidores públicos com... Agora não foi a internet, não. Agora foi a minha bateria que me avisou que daqui a pouco acaba, mas tranquilo, nada acabando agora não. Enfim, hoje tá que tá, né? Enfim, como eu ia dizendo a vocês, essas entidades, elas têm esse conselho de administração em que é obrigatória a participação de servidores públicos. E aí, ela, celebrando o contrato de gestão, ela recebe alguns benefícios. Orçamento público,
Então ela vai ter destinação de rubrica orçamentária específica para ela, tá na página 764, eu botei aqui no artigo 12 da Lei 9637. Então, é a destinação de recursos orçamentários por meio de uma rubrica específica, não precisa haver a destinação de verba somente, mas sim a rubrica orçamentária. Também a seção de bens e de servidores. A seção de servidores, inclusive, também está na página 764, eu botei aqui o artigo 14 da lei, que diz que é facultado ao Poder Executivo a seção especial de servidor para as organizações sociais com ônus para a origem, tá? Então, é possível a seção de servidores com ônus para a origem para o órgão cedente, por incrível que pareça. Apesar de tudo isso, página 765 regulamenta que as OS têm dispensa de licitação. Apesar das críticas doutrinárias, eu até coloquei aqui um trecho da ADI 1923, coloquei na página 766, depois você vai dar uma lida, e eu coloco um trecho dessa ADI 1923, em que o STF declara constitucional a dispensa de licitação das OS, tá? Então elas não precisam licitar, e essa dispensa de licitação é constitucional, de acordo com o STF, apesar das discussões doutrinárias e acadêmicas. Daí o capítulo 5 fala das OCIPs, tá? Eu vou pular aqui o PNP. As OCIPs falam, na página 768, foram criadas pela Lei 9790. Então, a Lei 9790, ela regulamenta as OCIPs e essas entidades, organizações da sociedade civil de interesse público, seguem a mesma linha das OS. Então, a princípio, são entidades privadas, que não têm finalidade lucrativa e que atuam na prestação de serviços não exclusivos de Estado. Então a parte inicial é a mesma, é uma entidade privada que não tem finalidade lucrativa e que presta serviço público não exclusivo de Estado. Aqui tem outros detalhes para a gente atentar. Primeiro, olha aí a página 769, a primeira coisa que está grifada é o termo de parceria, é o vínculo, né? Então aqui não há contrato de gestão, nem convênio, nem lei. O vínculo que qualifica essa entidade não governamental, como OCIP, é o termo de parceria firmado com o poder público. Então, algumas cláusulas obrigatórias do termo de parceria estão aqui, inclusive a publicação, tá? E logo abaixo ele diz que o termo permite a destinação de valores públicos. Não há uma rubrica orçamentária específica para a OCIP, como acontece nas OS, mas é possível a destinação de valores a essas entidades. Elas podem receber dinheiro público por meio do termo de parceria, tá? O Conselho de Administração não exige a participação de servidores e ela não tem dispensa de licitação. Então, o rol de dispensa é taxativo do artigo 24, a dispensa trata das OS, não trata das OCIPs, então as OCIPs não têm dispensa de licitação e elas têm essa regra de que o Conselho de Administração pode vir a ter a participação de servidores, mas não é obrigatória a participação dos servidores, tá? Depois, na página 771, a grande novidade do tema, não é uma novidade, né, mas ela já foi alterada algumas vezes. A Lei 13.019, de 2014, criou as OS6, ou Organizações da Sociedade Civil. O conceito inicial é o mesmo. Então, são entidades privadas, criadas por particulares, que não têm finalidade lucrativa e que atuam ao lado do Estado na prestação de serviços de interesse público. Então, são entidades que não têm finalidade lucrativa e que atuam na prestação de serviços de relevância pública, né? Então, são OS6. O vínculo aqui muda. Não é nem termo de parceria, nem contrato de gestão e nem convênio, e nem lei. Então, aqui a gente fala em 3 espécies de vínculo. Termo de colaboração, estou na página 772, no item 6.1, tá? Então, 6.1, vem aqui comigo. Eu explico o que é possível: o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. E aí ele vem explicando. No termo de colaboração, o plano de trabalho é proposto pela administração pública. Então a administração informa qual é o plano de trabalho para a execução daquela atividade de interesse público e o particular vem colaborar com a administração.
No termo de fomento, não. No termo de fomento, o plano de trabalho é proposto pelo particular e a administração fomenta. Então ela diz, olha, eu preciso de planos de trabalho na área de saúde ou assistência nesse local. E aí os planos de trabalho são apresentados pelo particular, tá? E embaixo, no parágrafo de baixo, a outra possibilidade de vínculo é o acordo de cooperação. A grande diferença é que não envolve a transferência de recurso financeiro. Então a administração ajuda aí de outra forma, mas não há transferência de recurso quando a gente fala em acordo de cooperação. Então, termo de colaboração e de fomento tem transferência de recurso. No termo de colaboração, o plano de trabalho é da administração. No termo de fomento, o plano de trabalho é do particular. O acordo de cooperação, não me interessa de quem é o plano de trabalho, não há transferência de recurso, tá? Na página 773 vem aqui a regra do procedimento de manifestação de interesse social. Isso é interessante. O que acontece? Associações, pessoas, cidadãos da comunidade podem provocar a administração pública pedindo que seja oferecido algum tipo daquele serviço naquela comunidade. Então, é um procedimento de manifestação de interesse social, né? São as pessoas componentes da sociedade dizendo, peticionando a administração, aqui a gente não tem um posto de saúde, esse é o tipo de chamamento público que você deveria fazer. Então, aqui a gente está sem um posto de assistência e a gente precisa disso. Então, nesse procedimento, a sociedade, podem ser organizações, comunidades, cidadãos em geral, vão chegar lá e vão dizer, olha, a gente acha que você deve fazer um chamamento público para isso aqui. E aí, a administração pode ouvir esse procedimento de manifestação de interesse social para decidir se vai ou não abrir chamamento público, que é o item de baixo. Ainda na página 773, ele já trata do chamamento público, que nada mais é do que o processo simplificado para firmar essas parcerias aqui. O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação, a princípio, dependem desse chamamento público. É a forma que a gente tem de garantir que a administração não vai escolher de forma pessoal quem é a entidade que vai ter o direito de firmar esse tipo de parceria. Então isso vai ser definido por meio de um procedimento objetivo de chamamento público. Aí, vamos lá, o procedimento do chamamento está aqui, da 774 em diante. Eu vou rapidinho trabalhar com vocês. Se você tiver com o livro aberto, você vai conseguir me acompanhar fácil aqui, tá? Na página 774, ele começa dizendo que o chamamento público se inicia com a publicação do edital no site do órgão. Então, o edital é publicado no sítio eletrônico oficial, no site oficial do órgão que vai firmar a parceria. Daí é feita a classificação das propostas. O critério de classificação tem que ser aquele critério objetivo de julgamento. O próprio edital vai dizer como que vai ser escolhido o vencedor do chamamento, tá? Então são critérios objetivos, julgamento objetivo, vinculação ao edital. Depois de classificadas as propostas, aí vai habilitar. Na habilitação, pessoal, a lei traz aqui as exigências de habilitação. Aqui eu quero que você tome cuidado. Aqui a gente vai analisar aqui a habilitação. Estou na página 775, tá? Vige, eu reabilitei aqui os comentários, foi? Não tinha reparado isso não. Enfim, vamos lá. Então, nessa fase de habilitação, o que vai ser analisado? Tentem não comentar, gente, eu não quero fechar de novo o comentário não, só tentem não comentar para não travar, tá? Hoje está bem mais ou menos aqui a minha internet, infelizmente. Então, a fase de habilitação, ela vai exigir, primeiro, não, a homologação vem depois. Primeiro ele vai publicar o edital, depois classificam as propostas, daí vem a habilitação, tá? Aqui. O que vai ser feito? Vai exigir, primeiro, que seja uma entidade filantrópica, né? Uma entidade que não tenha finalidade lucrativa. Depois vai exigir que ela tenha 1, 2 ou 3 anos de existência. O edital vai ter que dizer isso, se é 1, 2 ou 3 anos, tá? Então, vai ser definido no edital. E ela tem que ter experiência no objeto. Ou seja, ela tem que mostrar que tem capacidade técnica e operacional e que já executa aquela atividade, que tem experiência naquela atividade. Aí depois encerra
o chamamento público. Eu vou pedir para vocês lerem a página 775, 776 em diante, que trata, eu vou falar de um tema ainda, mas essa parte que fala aqui da dispensa e inexigibilidade e que trata das regras de formação. E eu queria pular para 783, antes da nossa live acabar, para tratar de dois pontos importantes. A 783 trata da prestação de contas da entidade. Então, no caso das OS6, a lei prevê a obrigatoriedade de apresentação de 2 relatórios. Esses relatórios caem muito nas provas em geral, tá? Então, é o relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira. Autoexplicativo, né? No relatório de execução do objeto, a OSC vai ter que mostrar que ela cumpriu as metas que estavam definidas na parceria. Então ela conseguiu exercer aquela atividade, prestar aquele serviço, ela conseguiu cumprir aquelas metas. No relatório de execução financeira, eu estou na página 783, tá? No relatório de execução financeira, ela vai mostrar que ela está usando o dinheiro público de forma correta. Então ela vai apresentar aí uma planilha de despesas e receitas, né? É o controle contábil. Então, um relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira, ela tem que apresentar para fins de prestação de contas. Na página 784, o item 6.10 fala da responsabilização das OS6 e aplicação de penalidades. Preste atenção que a lei não trata de multa. Então ela prevê a advertência como penalidade mais leve e depois ela prevê a suspensão temporária de participar em chamamento público e a declaração de inidoneidade. Então as duas últimas, suspensão temporária de participar de chamamento público e declaração de inidoneidade, não podem ultrapassar 2 anos e só podem ser aplicadas por ministro de Estado ou secretário de Estado, certo? Pessoal, na próxima aula a gente vai pegar o capítulo 12, eu ainda tenho umas coisas para falar com vocês, espera um minutinho, eu só vou lembrar que na próxima aula a gente vai ver o capítulo 12, o capítulo 12 a gente não vai conseguir ver numa aula só, né? A gente vai entrar no tema de agentes públicos, é um tema muito grande. Então eu acredito que a gente vai precisar aqui de uns 3 vídeos para tratar de agentes, inclusive o regime previdenciário dos agentes públicos com a reforma da Previdência e tudo mais. Então a gente começa o capítulo 12 na próxima live da gente, mesmo horário sempre, quarta-feira às 19 horas. Hoje eu vou me despedindo, disponibilizando para vocês os 2 cupons. Então Mateus 10 no Aprenda, aprenda.com.br/Mateus Carvalho. Você pode usar o cupom Mateus 10 para qualquer curso do Aprenda, tá? Dos meus cursos do Aprenda. E você também vai usar o cupom Mateus 2020 para os livros, o Manual de Direito Administrativo, tá? O livro de agentes públicos também está no site da editora Juspodium, só que eu não tenho cupom de desconto para ele, não. Então, no capítulo de agentes públicos do manual já está todo atualizado e ele pode aproveitar aí esse Mateus 2020, que é o desconto que vai ficar disponível hoje, das 20 horas até as 21, tá bom? A nova edição de agentes públicos eu vou ver aqui com o João como é que a gente consegue montar ela, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo, até a próxima.